Olá pessoal, aqui é a Fernanda do Prazer da Literatura e no vídeo de hoje eu vou conversar com vocês sobre o livro A Autobiografia de um Ex-Negro, de James Weldon Johnson. Esse livro foi publicado pela primeira vez em 1912 e de maneira anônima, então não continha o nome do autor, James Weldon Johnson, e pelo título A Autobiografia de um Ex-Negro, muitos leitores da época acharam que se tratava mesmo de fatos reais, mas não. Depois, numa segunda edição, em 1927, James Weldon Johnson se posicionou como autor desse livro e não se trata de fato, mas sim de ficção. Além disso, o título é bastante intrigante. A Autobiografia de um Ex-Negro, ou no original, The Autobiography of an Ex-Colored Man. É um título bastante intrigante porque se sabe que não é possível mudar a cor da sua pele, então como é que alguém poderia ser um ex-negro? E aí que está o ponto principal desse livro, que é a discussão sobre como a sociedade enxerga pessoas com determinada cor de pele. Então não se pode mudar a cor da pele, mas o que muda sim é a maneira como a sociedade te enxerga, as possibilidades, as oportunidades que você recebe ou como você é tratado, dependendo da cor da sua pele. O protagonista dessa história, aliás, não recebe nome, o que dá uma universalidade a esse personagem. O que James Weldon Johnson quer dizer com esse protagonista que não tem nome é que ele poderia ser qualquer homem nos Estados Unidos de final do século XIX ou início do século XX. Esse é um período muito complicado na história dos Estados Unidos, então a Guerra Civil terminou em 1865, a escravidão foi abolida, houve um período de reconstrução até 1878, então algumas medidas foram tomadas, por exemplo, a 14ª Amendment, ou anexo à Constituição norte-americana, que dizia que qualquer pessoa nascida em solo norte-americano seria considerado um cidadão americano, e a 15ª emenda, a 15th Amendment, que garantiu direito a voto a homens negros em todo o território dos Estados Unidos. Porém, depois desse período de reconstrução, o Sul passou por um momento retrógrado, então houve segregação racial, preconceito racial, então a comunidade negra sofreu muito para fazer valer os seus direitos recém-conquistados com a liberdade e a abolição da escravidão. O protagonista de A Autobiografia de um Ex-Negro, então que conta a sua história em primeira pessoa, ele começa a contar desde a sua infância. Ele nasceu de uma mãe que havia sido escrava e o seu pai era um homem branco, então a gente pode deduzir as circunstâncias do nascimento desse rapaz, desse homem, né? Ele escreve como um adulto olhando em retrospecto para a sua infância. E pelo fato dele ter uma mãe negra e um pai branco, o seu tom de pele era mista. Então a sociedade, dependendo da circunstância, ou o tratava como branco ou como negro. Então ele estava num posicionamento, numa posição um tanto especial, porque ele podia transitar nessa linha de cor, the color line, né? Como o filósofo William Du Bois, que foi um dos grandes nomes, um dos grandes teóricos negros do século XX, ele disse o seguinte: "The problem of the 20th century is the problem of the color line", que o problema do século XX é o problema da color line, da linha de cor, que dependendo da sua cor de pele, que pende ou para um extremo ou para outro, então pende de um lado branco e de um lado negro, como se polarizando esses seres humanos apenas por causa da sua cor de pele, a pessoa é tratada diferente, tem condições diferentes, oportunidades diferentes, e é esse o problema dos Estados Unidos de meados, aliás, do início do século XX, e ainda continua sendo um problema
nos dias de hoje. Então, apesar de escrever lá em 1903, William Du Bois publicou The Souls of Black Folk, as almas do povo negro, não sei como ficou a tradução para o português. Então, ele escreveu lá em 1903 e ainda é uma questão racial nos dias de hoje. O que eu acho muito interessante é quando o James Weldon Johnson, escrevendo aqui através desse relato ficcional, ele escreve sobre a perspectiva da criança. Quando as crianças estão na escola ou estão brincando, crianças se veem apenas como crianças, como seres humanos, até que em um momento muito impactante na vida desse protagonista, ele percebe que por alguma razão ele é considerado diferente. E esse momento ele relata, ele estava na escola e o diretor da escola entrou na sala e fez o seguinte questionamento absurdo, pediu para que os alunos brancos se levantassem. E ele, como ele viu que os seus colegas se levantaram, ele também se levantou. E o diretor ou a professora olhou para ele e disse o seguinte: não, você não. E naquele momento, ele percebeu que por alguma razão ele era considerado diferente. E é aí que ele se vê dentro de um véu metafórico, essa ideia do véu como separando, excluindo o cidadão negro do resto da sociedade, é algo que é teorizado e discutido por William Du Bois no The Souls of Black Folk. E é um momento muito doloroso quando a criança se depara com esse preconceito racial e social. E ele nunca mais se vê da mesma forma. Ele se olha no espelho e ele não enxerga mais como ele se enxergava anteriormente. E é isso que William Du Bois chama de double consciousness, de dupla consciência. Então, ao mesmo tempo, há uma luta interna entre como você se vê e como a sociedade te enxerga ou determina que você deve se enxergar. E é claro que é muito doloroso. E aí o protagonista dessa narrativa vai procurar, ele começa a querer saber mais sobre as suas origens e a sua ancestralidade negra. Então ele viaja para o sul, ele quer saber como os negros no sul viviam e comparar com as condições de vida dos negros no norte. Isso no final do século XIX, início do século XX. E até o momento que ele tem que tomar uma decisão, e é uma decisão que ele acha que ele se envergonha muito de ter que tomar, de ser forçado a tomar essa decisão. Ele começa essa narrativa da seguinte forma: ele diz que ele tem um segredo para contar, e é um segredo que ele levou anos para ter a coragem de admitir, e é como ele vê esse segredo como um crime, como se ele tivesse cometido um crime, e que ele não tem, e que está na hora de contar. E é só lá no final que a gente descobre qual é esse segredo, mas na verdade é um momento que ele testemunha um ato de extrema brutalidade e violência contra um homem negro. E ele percebe a brutalidade do ser humano e a que ponto o ser humano pode chegar de ódio contra alguém apenas pela cor da sua pele. E ele tem que tomar uma decisão naquele momento, porque como ele consegue transitar, né, pela color line, porque ele tem uma cor mista, ele infelizmente é forçado a tomar uma decisão e deixar para sua própria sobrevivência, e para que seus filhos tenham melhores condições de vida. É algo que ele se envergonha, e se envergonha da raça humana por forçar pessoas a tomar essa decisão. É um livro pesado, mas que faz o leitor pensar sobre esse contexto racial nos Estados Unidos de final do século XIX, início do século XX. O James Weldon Johnson nasceu em 1871, então ele faz parte daquela geração de descendentes de negros que nasceram já depois
do final da Guerra Civil e depois da abolição da escravidão, então eles nasceram livres. Então, ao mesmo tempo, eles querem se conectar com os seus ancestrais e tentar entender e simpatizar com o que eles tiveram que passar, com a opressão que eles sofreram, e também olhar para o futuro, tentar se posicionar e fazer valer os seus direitos em uma sociedade igualitária. E é uma luta que continua século XX adiante. Mas eu quis trazer essa dica de leitura para vocês, a autobiografia de um ex-negro. Há muitos nomes de escritores que escreveram obras muito significativas, mas que até hoje são negligenciados do cânone literário, que é, como a gente sabe, primordialmente masculino e branco. Então a gente precisa resgatar essas vozes literárias dessas minorias e ouvir a opinião deles, ouvir a sua própria voz, a sua própria experiência. Então, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, de comentar e de compartilhar. Se você ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever. Uma ótima semana a todos e, é claro, ótimas leituras!